Esta história é uma montanha-russa emocional que nos lembra o quão complexas podem ser as relações familiares. Começa com um dilema aparentemente simples, mas rapidamente se desdobra em uma narrativa profunda sobre amor, perda, lealdade e crescimento pessoal. A honestidade do OP e a maturidade com que ele enfrenta desafios difíceis. É uma história que nos faz refletir sobre nossas próprias prioridades e os sacrifícios que estamos dispostos a fazer por aqueles que amamos. Prepare-se para uma jornada emocionante que explora os laços familiares, a superação de adversidades e o verdadeiro significado de amor incondicional. Vamos à história. Eu sou babaca se eu cancelar meu noivado por causa de um comentário que minha noiva fez sobre minha falecida esposa? Postagem original. 13 de outubro de 2023. Algumas informações básicas para começarmos. Eu tenho 43 anos e tenho 2 filhos com minha falecida esposa Kayla. Sam tem 21 e Liz tem 16. Todos os nomes são falsos. Kayla faleceu quando nossos filhos tinham 15 e 10 anos. Não vou dar detalhes sobre como ela faleceu, mas ela foi atropelada por um motorista bêbado quando voltava do trabalho para casa. Ela realmente era o amor da minha vida, e dizer que sua morte atingiu nossa família duramente seria um eufemismo. Prometi a mim mesmo que se voltasse a namorar, não namoraria ninguém por pelo menos alguns anos pelo bem dos meus filhos. 3 anos após a morte da minha esposa, conheci minha atual noiva. Vamos chamá-la de Amanda. As coisas foram devagar e não a apresentei aos meus filhos até que já estávamos namorando há cerca de 1 ano. Agora estamos juntos há 3 anos e estamos noivos. Amanda e meus filhos sempre tiveram um bom relacionamento. Nenhum dos meus filhos é muito próximo dela, mas eles sempre foram amigáveis e acolhedores com ela. E Amanda nunca ultrapassou nenhum limite com os meus filhos, como tentar substituir a mãe deles. No começo do relacionamento de Amanda e eu, ela estava um pouco insegura sobre o fato de eu ser viúvo. Durante os primeiros meses de namoro, ela constantemente perguntava coisas como: se Kayla nunca tivesse morrido, eu ainda estaria com ela agora? Eu sempre mantive minhas respostas breves e disse a ela que não gostava de pensar sobre "e se?", e que ela era a pessoa com quem eu estava namorando agora, e que era isso que importava. Eventualmente ela parou de fazer esses comentários, e eu parei de me preocupar com isso. Agora vamos ao assunto. Meus pais organizaram um jantar em família para celebrar nosso noivado. Estavam presentes minha mãe e meu pai, a irmã da minha falecida esposa, e seu marido, Sam e Liz, e eu, e Amanda. O jantar estava indo bem, estávamos todos conversando um com o outro e falando sobre os planos do casamento. Mais ou menos na metade do jantar, minha mãe fez um comentário sobre como ela estava feliz por eu ter conseguido encontrar a faísca que tive com Kayla em outra pessoa. Acho que ninguém realmente prestou muita atenção ao comentário. Mas então Amanda riu e disse: estou feliz que ela morreu, caso contrário eu nunca o teria para mim. O tom do jantar mudou imediatamente e todos ficaram extremamente tensos, especialmente meus filhos. Amanda percebeu a mudança e começou a rir sem jeito, como se estivesse tentando fazer seu comentário parecer uma piada. Sinceramente, fiquei paralisado, pois era a primeira vez que ela fazia um comentário assim. Meus filhos pareciam enojados. E Liz se levantou e foi até o carro. Sam esperou um pouco mais, como se quisesse que eu dissesse algo. Mas eu ainda estava em choque com o que Amanda havia dito. Para encurtar a história, o jantar foi meio que arruinado. Então me despedi de todos, peguei minha noiva e todos nós dirigimos para casa. Minha filha não falou comigo ou com Amanda desde então. E já fazem 3 dias. Eu cansei disso e chamei meu filho de lado para perguntar o que eu deveria fazer. Ele disse algo como: eu sou um homem adulto, e não me importo com quem outro homem adulto se casa, mas eu não quero uma mulher que fala assim sobre nossa mãe, perto da minha irmã. O comentário de Sam ficou comigo e agora estou pensando em cancelar o noivado completamente. Ela nunca fez comentários como esse antes, mas estou preocupado se eu deixar passar dessa vez. Vai se tornar mais frequente e afetar minha filha. Preciso de alguns conselhos e perspectivas externas, eu só quero fazer o certo pelos meus filhos. E se eu cancelasse o noivado por causa do comentário que ela fez? Edição. Uau! Eu não esperava receber tantos conselhos em tão pouco tempo depois de postar isso. No entanto, obrigado a todos pelos conselhos e até mesmo às pessoas que me chamam de mau pai. Acho que as palavras de vocês são o que eu precisava para tirar minha cabeça da areia. Tentarei falar com meus filhos sozinho hoje à noite antes de falar com minha noiva,
E veremos o que acontece. Tenho certeza de que minha noiva e eu terminamos. Atualização em 14 de outubro de 2023. No dia seguinte. Prometi que atualizaria todos depois de falar com meus filhos, então aqui está. É meio longo. Então espero que não vá contra as regras desta comunidade. Também vou usar esta atualização como uma forma de esclarecer algumas das perguntas que as pessoas fizeram nos comentários. Se minha noiva pediu desculpas a alguém no jantar? Não, ela não pediu. Sinceramente, acho que ela nem registrou para si mesma que o que ela disse foi errado. A noiva tem ansiedade social? Não que eu saiba, em todo o tempo que a conheço, ela nunca demonstrou nenhum sinal de ansiedade social e não tem histórico disso. Quantos anos tinha sua falecida esposa? Ela tinha 37 anos quando faleceu e nós tínhamos a mesma idade. Amanda tem 41 anos. Muitas pessoas estão pedindo esclarecimentos sobre o período de tempo de sua morte e quando minha noiva e eu nos conhecemos. Neste momento, Kayla se foi há cerca de 6 anos e eu conheci Amanda aproximadamente 3 anos após a morte de Kayla. Não mencionei a idade de nenhuma delas, pois não achei que fosse importante porque somos muito próximos em idade, mas entendo por que muitos de vocês gostariam de saber. Agora que esclareci as perguntas mais frequentes nos comentários, posso falar sobre a atualização. Escrevo esta atualização um dia após ter conversado com meus filhos. Ontem à noite, por volta das 17h30, minha noiva saiu para trabalhar. Ela trabalha à noite na maioria dos dias da semana. Então consegui ligar para meu filho e pedir para ele vir até a nossa casa para que eu pudesse conversar com ele e com sua irmã. Ele estuda na faculdade local e mora em um apartamento perto da escola. Quando começou a faculdade, ele queria se mudar, mas também queria ficar perto de nós. Então decidiu morar em um apartamento a alguns quarteirões da faculdade. Ele veio até nossa casa e eu chamei ele e sua irmã para a sala de estar para conversar com os dois. Quando estavam ambos sentados, eu disse diretamente que não achava que o casamento iria acontecer mais e que o comentário que Amanda fez era inaceitável. Em seguida, seguindo os conselhos dos comentários, pedi desculpas a eles. Disse que sentia muito por não ter dito nada por tanto tempo e por deixar a tensão aumentar em nossa casa. Disse à minha filha que entendia por que ela não tinha falado comigo e que sentia muito por permitir que ela pensasse que eu estava de alguma forma de acordo com o que foi dito. Eu me senti sem coragem depois que voltamos do jantar naquela noite. Então eu queria fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para consertar as coisas com meus filhos durante a conversa. Minha filha me disse que se sentiu enojada com o comentário que Amanda fez, e ainda mais quando eu não defendi sua mãe. Ela então me disse que nos últimos 2 anos, desde que ela conhece Amanda, ela sente como se Amanda estivesse gradualmente tentando afastar ela e Sam de mim. Um dos exemplos que Liz deu foi quando meu filho se mudou. Ele se mudou quando estava prestes a começar o 2º ano da faculdade. E quando mencionou a ideia, Amanda foi quem mais incentivou. Segundo Liz, Amanda foi a que mais encorajou Sam a sair de casa. Para deixar claro, eu nunca fui contra Sam se mudar. Mas deixei claro para ele que era bem-vindo para morar em casa durante os anos da faculdade. E depois também, até ele encontrar onde queria estar. Perguntei a Sam se ele se sentia empurrado para fora por Amanda. E se foi por isso que ele se mudou. Ele disse que não se sentia empurrado para fora antes de dizer a todos que queria se mudar. Mas depois que ele expressou essa vontade, minha noiva continuou pressionando para que ele se mudasse logo. Liz interrompeu e disse que toda vez que ela menciona a faculdade, Amanda continua a encorajando a ir para outro estado. Liz não planeja ir para outro estado, e ela tem sido aberta sobre querer ir para a faculdade que Sam está frequentando. Liz disse que sente que Amanda está esperando até que ela se forme no ensino médio e vá para a faculdade para que ela possa se mudar. Muitos dos comentários estavam certos sobre as eventuais observações sutis se transformarem no desejo de Amanda de afastar meus filhos de mim. Liz disse que tinha medo de que, quando eu finalmente percebesse o comportamento de Amanda, uma barreira muito grande já tivesse sido criada entre mim e eles. Eu disse aos meus filhos que sinto muito por ter demorado tanto para perceber, e que também sinto muito por eles terem andado pisando em ovos por tanto tempo. Abracei meus filhos e disse que não importa o que aconteça, eles são minha maior prioridade. Não Amanda ou qualquer outra pessoa. Muitos comentários apontaram que, embora meu filho seja adulto, ele ainda precisa do pai. E fiz questão de deixar meu filho saber que sempre estarei lá para ele e sua irmã.
mesmo quando eles estiverem bem crescidos. A conversa inteira durou cerca de 2 horas. Abordamos muitos pontos que queríamos e todos ficaram emocionados. Em resumo, Amanda e eu terminamos. Fiz questão de dizer aos meus filhos que nada disso é culpa deles, e que Amanda é a adulta que disse o que disse. Meus filhos e eu estamos bem agora, mas eles não estão 100% comigo. E provavelmente levará um tempo. Estou completamente bem com isso e só quero que meus filhos se sintam confortáveis em sua própria casa. Amanda terá o dia de folga amanhã. Então planejo conversar com ela. Também pretendo ligar para minha mãe para perguntar por que ela achou que era adequado mencionar Kayla no jantar. Não quero que minha filha esteja aqui quando tudo acontecer, então ela vai passar esta noite, e a próxima com Sam. Então é onde estou agora. Não estou muito feliz com o resultado entre mim e Amanda, mas prefiro ter meus filhos felizes e saudáveis do que ter uma esposa. Mais uma vez, obrigado a todos pelos conselhos e pelas palavras duras. Atualizarei depois que terminar com Amanda. Obrigado a todos. Atualização 2. Em 15 de outubro de 2023. 2 dias após a postagem original. Foi um dia longo, mas ainda quero manter todos informados sobre a situação, pois vocês foram incríveis em me ajudar na minha situação. Então, parece justo dar a vocês a atualização que vocês estavam esperando. Paramos da última vez depois que meus filhos e eu conversamos, fizemos as pazes e minha filha está ficando com o irmão dela, para que ela não se envolva no que estava prestes a acontecer com minha atual ex-noiva. Antes da parte difícil do dia, terminar com Amanda, liguei para minha mãe para avisá-la da situação. Muitos comentários me disseram para não criticar minha mãe pelo comentário que ela fez. Agora, pensando na situação com a mente mais tranquila, vejo que o comentário que minha mãe fez para Amanda foi definitivamente um elogio a ela. E isso foi confirmado por ela na ligação. Minha mãe, que Deus a abençoe, se sentiu extremamente culpada por toda a situação. Ela acreditava plenamente que a situação toda se originou do comentário que ela fez. Eu lhe assegurei que nada da situação era culpa dela, e que eu nunca a culpei, nem um pouco por nada disso. Nós conversamos um pouco mais antes de desligar. A ligação terminou por volta das 9h15 da manhã, e eu fiquei esperando Amanda acordar. Ela acordou por volta das 10h30 da manhã, e eu não queria emboscá-la logo depois que ela acordasse, então esperei até por volta das 11h10, para conversarmos. Muitas pessoas nos comentários sugeriram filmar tudo secretamente. Achei que era extremamente inteligente, então deixei meu telefone configurado para gravar toda a nossa conversa, no meu bolso de trás. Não achei que ela tentaria fazer algo drástico, mas preferi prevenir do que remediar. A conversa com ela foi tão boa quanto se poderia imaginar, ou seja, nada boa. Eu disse que precisava falar com ela, que era sério, e nos sentamos na sala de estar. Quando estávamos sentados, comecei a desabafar sobre o comentário que ela fez sobre Kayla, na casa dos meus pais. Como isso fez meus filhos e eu nos sentirmos. E a falta de um pedido de desculpas, ou qualquer tipo de reconhecimento pelo que ela disse, e assim por diante. Eu disse a ela que esperava que ela pedisse desculpas aos meus pais, meus sogros, e mais importante, meus filhos. Durante todo o tempo em que desabafei, ela não pareceu demonstrar nenhuma emoção além dos olhos, que estavam um pouco mais arregalados do que o normal. Depois que falei tudo o que queria, ela perguntou diretamente: então, se eu pedir desculpas a todos, voltaremos ao normal? Eu disse a ela de forma direta que não. Expliquei que o comentário que ela fez no jantar não era o único problema que eu tinha com ela. Disse que sabia que ela pressionou Sam a se mudar quando ele ainda não tinha certeza se queria fazer isso, e que agora estava tentando fazer o mesmo com Liz. Fiz o meu melhor para deixar meus filhos fora da situação, mas disse a Amanda que a forma como meus filhos descreveram o tratamento dela em relação a eles, e que essa era a principal razão pela qual eu não via mais um futuro com ela. Amanda ficou impassível até eu dizer que tínhamos terminado. Acho que foi quando o pânico tomou conta dela. Ela continuou dizendo que iria se desculpar com todos, que ela iria resolver as coisas com meus filhos, etc. Eu disse a ela que se ela se desculpasse eu certamente apreciaria muito, mas ainda assim tínhamos terminado de qualquer maneira. Ela estava chorando muito naquele momento e me perguntou por que eu não estava disposto a tentar consertar nosso relacionamento. E eu disse a ela que, embora eu a amasse, e vou ser honesto, eu ainda a amo muito, eu não estava disposto a correr outro risco de meus filhos serem feridos novamente. Eu estava frustrado e retruquei perguntando: por que você está tentando empurrar meus filhos para fora da própria casa deles?
E recebi uma resposta que eu não esperava. Fiquei completamente chocado com a resposta dela. Mas muitos de vocês não ficarão. Muitos comentaristas acertaram em cheio sobre como Amanda realmente era. Amanda respondeu: Bem, eu não sabia que você esperava que eu abrigasse os filhos de outra pessoa pelo resto da minha vida. Imediatamente fiquei furioso e disse para ela sair. Falei que meus filhos podem ir onde quiserem, especialmente na casa que eu possuo e pago. Ela tentou retrucar, mas acabou arrumando algumas malas e indo ficar com uma amiga. Enviei uma cópia da gravação do telefone para mim mesmo por e-mail. A conversa durou apenas cerca de 25 minutos. Não tanto quanto a conversa que tive com meus filhos. Então, se alguma coisa acabar saindo dos trilhos, tenho tudo o que preciso para manter meu nome limpo. Mandei uma mensagem para meus filhos dizendo que Amanda está fora de casa para sempre, que eles são bem-vindos para voltar a qualquer momento. E avisei meu filho que, se ele quiser, ele é mais do que bem-vindo para voltar definitivamente. Minha filha está voltando da casa do irmão à tarde. E ainda tenho que fazer ligações para meus pais e sogros para me desculpar por toda essa confusão. Amanda está fora da minha casa, mas continua ligando para mim para tentarmos resolver as coisas. Vou deixá-la vir nos próximos dias, para que ela possa pegar o resto das coisas dela na minha casa, mas ela não é bem-vinda para morar aqui novamente. Vou ser honesto e dizer que estou um pouco arrasado. Apesar de tudo o que a Amanda fez, eu ainda a amo, e provavelmente não vou deixar de amá-la. Mas eu vou ficar bem. Agora só quero focar na minha família, que precisa de mim. E vou usar essa situação como uma oportunidade para me aproximar mais dos meus filhos. Mais uma vez, obrigado a todos que me ajudaram nos comentários. Muitos dos conselhos que vocês deram me ajudaram a acertar as coisas com minha família. Postagem de atualização em 26 de junho de 2024. 8 meses depois. Não acredito que já faz quase um ano que tudo aconteceu, e meus posts ainda têm tanta repercussão. Quero agradecer muito a todos que se envolveram na minha história, e agradecer ainda mais àqueles que compartilharam suas próprias histórias e conselhos quando eu estava entre a cruz e a espada. Sinceramente, tudo o que aconteceu parece ter acontecido há uma vida. O que me lembrou que estou ficando mais velho, pois agora tenho 44 anos. Liz fez 17 anos há alguns meses, e Sam está prestes a fazer 22. A vida tem sido bem tranquila desde que terminei com Amanda. Irei fazer um resumo rápido depois que tive a conversa com a Amanda. Ela ficou na casa de uma amiga por cerca de uma semana, e aproveitei esse tempo para seguir o conselho de muitos comentários. Embalei as coisas dela, como roupas e outros itens pequenos. Ela tinha algumas coisas maiores, como cadeiras e decorações, que permiti que ela viesse buscar, mas apenas essas. Segui o conselho de trocar as fechaduras também. Muitos de vocês sugeriram coisas que nem passaram pela minha cabeça, como as fechaduras. E sou grato por vocês serem mais atentos do que eu. Tudo depois disso foi bem tranquilo e amigável, o que me surpreendeu. Ela veio, pegou suas coisas e me devolveu o anel, que eu não queria de volta. Mas ela me devolveu mesmo assim. E não conversamos muito. Foi calmo. Mas isso não durou porque algumas semanas depois ela estava assediando minhas redes sociais por outra chance. Eu estava bem exausto com ela naquele momento. Então, eu apenas a bloqueei. E fiz meus filhos bloqueá-la também. Muitos comentários apontaram no meu segundo update que eu não amava ela. Eu amava quem eu achava que ela era. E isso também foi certeiro. Isso ajudou bastante no processo de seguir em frente rapidamente. Desde que eu e meus filhos a bloqueamos, tem sido um silêncio total do lado dela. E como já se passou quase um ano, estou bastante confiante de que vai continuar assim. Esta situação toda me fez perceber que estou perfeitamente bem e tranquilo em ficar solteiro pelo resto da minha vida. Talvez as pessoas vejam isso como triste, mas eu o vejo mais como um ato de aceitação. Terminar as coisas com a Amanda me fez perceber que não sentia o mesmo amor por ela que senti pela Kayla. E provavelmente nunca sentirei por mais ninguém. Isso não é justo nem para mim, nem para a pessoa que eu poderia potencialmente namorar. E estou contente com a família que tenho ao meu redor. Esta situação quase me deu uma nova apreciação pelos meus filhos. Eles mostraram mais maturidade e compreensão do que eu jamais tive na idade deles, e isso me fez amá-los ainda mais, o que eu não achava possível. Censo ainda tem seu apartamento. Ofereci para ele voltar a morar comigo, mas ele recusou, pois realmente gosta de ter seu próprio espaço. O que eu entendo, já que eu também tive a idade dele. Ele tem um emprego de meio período que ele realmente gosta e está trabalhando desde o segundo semestre deste ano.
E acho que ele conheceu uma garota. Não tenho certeza, mas conheço meu filho. E estou sentindo uma vibe diferente nele. Liz está incrível como sempre, e aproveitando o verão antes do último ano do ensino médio. Ela tem sido destaque acadêmico todos os anos do ensino médio, incluindo este ano. E eu estou muito orgulhoso. Ambos os meus filhos são pessoas trabalhadoras e genuinamente boas. Que é difícil não me gabar quando penso sobre isso. Desculpem por ficar divagando neste post sobre eles. Eu os amo mais do que tudo, e acabo falando demais quando falo sobre eles. Tenho certeza de que outros pais podem se identificar comigo. Agradeço a todos os Redditors que têm acompanhado minha história e me presenteado com seus conselhos incríveis, e alguns nem tanto. E saibam também que li suas próprias histórias nos comentários e sobre suas experiências semelhantes. Lamento que muitos de vocês não tenham tido o sistema de apoio que dei aos meus filhos. E realmente aprecio cada um de vocês por reservar um tempo para compartilhar suas próprias histórias pessoais. Gostaria de poder dar a todos vocês um forte abraço de pai. E espero que esta atualização seja satisfatória para vocês. Desejo a todos o melhor.